E eu vi no triatlo uma competição agradável, uma coisa que é você para você mesmo, né? Você não quer que o cara caia da bicicleta, você quer que o seu amigo também bata o tempo dele. Se ele chegar na tua frente, ótimo, parabéns para ele. Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Nessa semana eu converso com a paulistana Iris Amoedo Conde, que hoje está com 52 anos e pratica o beach tênis, é uma mega campeã de beach tênis, mas ela conta aqui a história dela desde a infância, aqui em São Paulo. Segundo ela foi criada e educada no Clube IP, um clube bem tradicional, um clube pequeno, mas um clube bem tradicional aqui de São Paulo, onde ela teve contato com vários esportes, mas foi no tênis que ela acabou parando e se destacando. Ela jogou até os 16 anos de uma maneira aí bem séria, chegando a ficar entre as 10 melhores brasileiras no juvenil, quando ela acabou se mudando com a família para Santos e teve contato com ginástica aeróbica, os esportes de praia, e começou a correr, né? Estava ali morando em Santos e tal. Ela já fazia faculdade de educação física também com 16 anos. E ela descobriu que aconteceria um triatlon, então, lá em Santos, que seria uma das etapas do troféu CIA, isso em 1987. E ela adorou o triatlon, enfim, ela vai contar aqui como é que foi, qual foi o impacto que o triatlon teve aí para ela, nesse comecinho. E em 1990, no primeiro Troféu Brasil, né, acontecendo com todas as etapas lá em Santos, ela acabou participando de todas as etapas, com resultados super consistentes, e ela acabou sagrando-se, então, a campeã do primeiro Troféu Brasil há exatos 29 anos. Então ela conta aqui hoje uma conversa bem legal, uma pessoa que a gente não poderia deixar de homenagear, de certa maneira, aqui através do Endorfina, porque ela foi sim a grande campeã do primeiro Troféu Brasil, como ela explica aqui hoje na história. Então, espero que vocês curtam, tanto quanto eu também curti essa conversa. Iris, finalmente eu estou conseguindo soltar a nossa conversa, peço desculpas aí pelo atraso, mas eu acabei me enrolando. Então, finalmente aí com toda a pompa e circunstância, a conversa que eu tive com a primeira campeã do Troféu Brasil de triatlon há exatos 29 anos. Um abraço e até a semana que vem, pessoal! Minha convidada de hoje é Iris Amoedo. Essa paulistana de 52 anos, praticamente nascida, mas criada e educada no tradicional Clube IP de São Paulo, teve contato com esportes desde cedo. Praticou natação, balé, ginástica olímpica, patinação, vôlei, handebol e tênis. E foi no esporte da raquete que competiu até os 16 anos, chegando a ficar entre as 10 melhores brasileiras no juvenil. Se mudou para Santos com a família e aos 16 ingressou na Faculdade de Educação Física.
Passou pela febre da ginástica aeróbica, participando inclusive de competições, e começou a correr na praia quando descobriu que levava jeito para a corrida. Depois de algumas provas, descobriu que haveria um triatlon em sua cidade. Era uma etapa do troféu C&A, isso em 1997. Em 1990, no primeiro Troféu Brasil, há exatos 29 anos, foi a grande campeã do circuito. Com vocês, a mãe da Maíra, do Lucas, da Maitê, do Murilo e da jovem Mirella, Iris Amoedo Conde. Bem-vinda, Iris, é um prazer te receber aqui no Endorfina. O prazer é meu, Michel. Legal. A gente estava conversando aqui antes de gravar, você tem uma história muito interessante e vamos tentar explorar um pouco aqui para eu conhecer e os nossos ouvintes saberem aí quem foi, quem é a grande campeã do troféu do campeonato mais importante de triatlon do Brasil, mais longevo, Troféu Brasil lá do Núbio em Santos. Como é que foi tua infância aí no Clube IP? Eu nunca tinha conhecido ninguém que foi sócio do Clube IP. Então, eu nasci praticamente dentro de um clube, né? Meus pais moravam numa casa ali, uma travessa da Rubem Berta, o IP é do outro lado da Avenida Rubem Berta, em São Paulo, e desde que eu me entendo por gente, eu vivi dentro de um clube. Na época, o IP tinha uma escolinha dentro, então a minha mãe jogava tênis no clube, o IP é um clube, não me lembro, assim, época de fundação, mas tinha até pelota. Isso, parece Pelota que se básica. originou da pelota. Pelo que eu entendi, assim, ele se originou de um bando de aficionados amigos que jogavam pelota, isso aí. Meu pai jogava pelota, então o que eu me que lembro, legal. minha infância foi dentro de um clube, em São Paulo, né? Então, como toda criança criada dentro de um clube, a mãe põe para fazer tudo. Eu ia para o clube de manhã, ia para a escolinha, até fadinha de... como a gente fala, B1, B2, esqueci o nome, como é que é? Os escoteiros. Uau, legal. Até escotismo eu fiz. Mas, por conta disso, eu tive a possibilidade de experimentar tudo que é esporte e acabei realmente seguindo pelo tênis, talvez até pelos meus pais que praticavam na época. E por aí foi, desde que eu nasci até hoje, na verdade, né? Isso é uma criação, né? Você cria o filho dentro do esporte, acho que vai até o fim da vida. Claro, e o ambiente dentro de clube é sempre muito legal, esses clubes esportivos de São Paulo, né? Não sei se existem muitos espalhados fora da cidade de São Paulo, mas aqui na cidade de São Paulo a gente sabe que tem muitos e o ambiente é sempre muito legal, principalmente quando a gente é criança. Agora, só para explicar aí para os ouvintes, eu não sei se os ouvintes sabem o que é esse esporte da pelota basca ou o Hayalai, né? Hayalai, como os americanos chamam. É um esporte de quadra, como se fosse uma espécie de squash, só que não se joga com a raquete, né? Se joga com uma espécie de uma cesta que vai meio que embutindo, assim, sai da mão, como se fosse um, sei lá o quê, e você joga a bolinha a velocidades altíssimas, não é isso? O que eu me lembro, naquela época, acho que nem sei se é uma categoria, ou sei lá, é diferente, eles jogavam só com uma luva de couro na mão. Era com a Eu acho mão que é porque mesmo. tem outra versão, tem uma versão que é tipo com uma luva e tem a versão com a cesta, que a bola atinge velocidades assim absurdas. Eu descobri recentemente que tem no Paulistano ainda, no Clube Paulistano de São Paulo tem uma quadra, que é tipo tombada, alguma coisa assim, desse esporte. Eu nunca vi ao vivo, já vi na televisão, na internet, é um esporte bem curioso, interessante. E o legal é que a bolinha acho que vai a mais de 200, 300 km por hora. Há pouco tempo atrás, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu tive uma surpresa, porque eu fui assistir o ATP de Madrid e bem ao lado daquele mútuo onde acontece o cubo lá, né, onde é o lugar onde acontece o ATP de Madrid, tem um monte de quadra de pelota basca. Eu falei, nossa, quanto tempo eu não vi alguém jogando isso. E os caras jogavam bem, viu? Não sei se é um esporte que está em extinção ou se ele acabou ficando assim muito de nicho sei lá, na Espanha, não sei. Precisa até dar uma pesquisada, mas é um esporte que parece ser muito interessante e, enfim. Vamos lá.
Então quer dizer que tua família também era, teus pais também eram esportistas, já frequentadores do IP. Isso também é muito legal, né? Você ter esse exemplo em casa. Sim, meu pai jogava pelota, jogava tênis, minha mãe jogava tênis, depois minha mãe acho que já começou mais tarde por influência do meu pai, mas jogou competitivamente em categoria de classe, depois departamento de damas, então a vida inteira foi dentro do esporte. Aí competia natação lá no DEF, que eu não sei se Nossa existe senhora, ainda, DEF da Água Branca. exatamente. Nossa, Então eu quanto já fiz tempo. de tudo, você pode imaginar que eu E já você fiz. tinha algum tipo de destaque ou era só aquele esporte mesmo, Não, assim, tipo era. infantil que não tem competição? Ou você levava jeito, você lembra, sei lá, no handball? Não. Eu sempre fui miúda, sempre fui pequena, então não tinha muita força, era mais no tênis mesmo. Quando eu comecei a me destacar um pouquinho, mas também comecei a jogar tênis com 6 anos, né? Então eu falo assim, parece que tudo foi muito precoce. Então, no tênis foi o que eu comecei a jogar, depois tinha um lado, porque tênis é um esporte de maluco, né? Eu falo até hoje, assim, é um esporte que me prendeu, né? Assim, o primeiro esporte que me prendeu, mas é esporte de doido, porque tem que ter muita competição, é muita concentração, é diferente, por exemplo, de um esporte que você, como triatlon, que a gente disputa contra nós mesmos. Né, é diferente. Você faz o seu melhor, você pode chegar em último, mas se você completou a prova, você foi vencedor. E o tênis, não. Você é um esporte individual que você, para ganhar, tem que derrotar alguém, né? Então é difícil. E o lado emocional, eu chorava, eu entrava na quadra, eu chorava quando ganhava e chorava quando perdia. Minha mãe falou: não, melhor você não competir mais. Aí, só que eu levava jeito pro tênis. E com 10 anos eu voltei a querer competir, porque todas as minhas amigas competiam e eu só brincava. E aí, dos 10 anos para frente, eu acho que eu aprendi a lidar melhor com isso, com a questão da emoção, e foi quando eu dei uma deslanchada. Mas só no tênis mesmo. Aliás, a Kurnikova, eu estava ouvindo a história dela, ela também começou aos 6 anos e, se não me engano, aos 10 ou aos 12 ela se mudou com o pai, somente o pai, porque a mãe não conseguiu o visto, saiu da Rússia e foi para morar em Miami para tentar a carreira e deu no que deu. Mas claro que ela, nessa entrevista que eu ouvi com ela, ela também comentou que não era fácil, principalmente pela idade, longe da mãe, num país onde ela não falava a língua e tal. E a gente acompanha hoje, para quem gosta de tênis, eu gosto, não sou um super fã, não entendo muito, mas eu gosto, acompanho os principais torneios. Tênis é um esporte. Primeiro que eu acho que é um esporte super justo, né? Eu acho que o cara que está melhor naquele dia ganha justamente pelo sistema de pontuação e tal. Mas o fato do cara estar sozinho na quadra, não poder, né, mal dá para dar um sinal para o técnico ou ouvir algum tipo de orientação. E como justamente a partida ela oscila muito em termos de pontuação, qualquer errinho que você faz você paga e aí vai. E depois tem toda enfim, como é que eu posso dizer, as consequências dos seus erros e tal, psicologicamente falando. Então, realmente, deve ser um esporte muito cruel quando você começa muito cedo e se você quer jogar bem, você tem que começar cedo, né? Mas legal. E você foi top 10, na Na época juvenil? dos 13, 14 anos foram os anos que eu me destaquei, assim. E com 15 anos eu me mudei para Santos. Meus pais quiseram, meu pai principalmente, gostava muito do mar, gosta muito do mar, ainda são vivos os dois, e quis se mudar para Santos. Eu já tinha a gente já tinha um certo relacionamento, porque tínhamos um apartamento de veraneio em Santos. Então, quando nós íamos para Santos, jogávamos no Internacional, no Clube Internacional de Regatas, ali na Ponta da Praia. O IP fazia muito intercâmbio, assim, amistoso contra o Inter. E então foi só meio que uma troca de clube. E eu acabei mudando para Santos, jogando por Santos, numa época bem gostosa, assim,
era um outro universo que eu estava frequentando, porque por não ser cidade, não ser a capital, então Santos participava de jogos abertos do interior, jogos regionais, que quem mora em São Paulo, né, filiado a um clube de São Paulo, não participa. Hoje até participa porque existe essa contratação, né, mas naquela época não, só era quem era do clube mesmo, da cidade do clube, não tinha contratação, né. Hoje contratam-se profissionais para jogar esse tipo de campeonato, de Exato. evento. Então, mudei para Santos, adotei Santos como minha cidade do coração, né, minha cidade mesmo natal praticamente, porque você já teve várias vezes, é uma cidade muito boa de se morar, muito gostosa. Continuei jogando, com 16 anos entrei na Faculdade de Educação Física, e aí foi quando eu comecei a parar de jogar tênis, porque Agora também você entrou cansa. desculpa te interromper, mas você disse que entrou na faculdade aos 16, Iris? Mas é porque naquela época, aquelas coisas daquela época, né? Né? Tem que falar A assim. gente percebe que tá ficando velho quando começa a falar assim, naquela Mas época... pois é que na época dos meus filhos, dos nossos filhos, você põe a criança na escola, ela tem 5 anos, porque é maternal 1, maternal 2, jardim 1, jardim 2, jardim 3. Na minha época era maternal, jardim pré, ponto, acabou, entendeu? Então, se minha mãe me pôs porque era escolinha dentro do clube, eu entrei com 2 anos e meio, né? Sei lá, eu sou de junho, então eu completei 2 anos. No ano que eu ia completar 3 anos, minha mãe me pôs no maternal da escolinha. Então foi maternal, jardim pré, primeira série, segunda, terceira, quarta. Aí já comecei, aí acabei o ciclo escolar, eu tinha 16 anos. Mas eu acho que é por isso. Nunca me questionei muito, mas eu acho que é por isso. Porque eu Então entrei você entrou na cedo. faculdade com, 16 anos e meio, né? Porque você faz 16 anos aniversário e no meio. meio, isso, 16 anos e meio. Entrei no começo do ano com E você 16, decidiu fiz educação 17. física por quê? Já por Porque não conta tinha dessa... outra coisa para fazer. Boa resposta. Não tinha outra coisa para fazer. Fiz isso a vida inteira. Eu falei assim: eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso. Eu vou ser profissional e depois eu vou ver que área que eu. Não, mas nessa época eu já. O início das academias já tinha tido aquele boom das academias no Brasil. Rio de Janeiro, Isso, a né, que aeróbica era chegou com tudo por aqui, né? Olivia Newton-John nas paradas. e o Rio de Janeiro começou, né, assim, era uma academia em cada, aquela mulherada, assim, preparada, malhada, e eu comecei a fazer, como toda menina até hoje, com seus 14 anos, 15 anos, comecei a fazer academia. E eu falei, nossa, é isso que eu vou fazer. Eu vou montar uma academia. Aí eu fazia educação física, montei a academia, fiquei com a academia uns 10 anos, parei de trabalhar na academia porque foram vindo os filhos, e aí eu não conseguia mais cumprir horário, porque eu não era proprietário, eu era proprietária professora, né? Dava aula, tinha que cumprir horário, não podia atrasar 5 minutos para começar a aula, porque as pessoas têm compromissos. Exato. E aí eu falei, não dá mais. Com esse monte de filho, foi vindo, não, falei, não. Aí parei com a academia e comecei a trabalhar no negócio da família. E você Mas competiu aeróbica? eu Tinha os competi, campeonatos, né? Entre as academias. tinha os festivais também, além de só campeonato, tinha em Santos um festival muito legal que chamava Fegide, que era no Sesc de Santos, e aí depois juntava com todos os outros Sescs do estado, e tinha umas competições em São Paulo, mas nunca, assim, era mais moda mesmo, né? Participar como moda, não como um esporte. Tinha gente ali que vinha da ginástica olímpica, ginástica desportiva, mas eu era mais auê E mesmo. você levava o nome da tua academia, enfim, né? Também tinha essa Sim, vantagem para você, né? tinha essa Sendo vantagem. proprietária. Eu vou te falar que na época, Michel, nem era da academia, porque eu acho que eu estava na faculdade ainda. Eu nem tinha academia ainda. Foi durante a época da faculdade que eu competi mais. Era mais, mesmo assim, era o nome do trio, era em trio Isso, que e é individual. coreografado. Nossa, eu lembro direitinho dessa Era fase. E um dos lugares em São Paulo que iniciou com isso foi a Companhia Atlética, né? Uma das Isso, é. academias de São Paulo que foram as A pioneiras nisso, companhia do e a Mauro. Runner, né? E São Paulo com Mauro,
Mauro Guzelini, e isso eu subia, eu ia para São Paulo para fazer aula de aeróbica em São Paulo, para aprender, para poder competir. Então, assim, tudo que é meio desafio eu gosto. Eu não sei, mas eu me meto para aprender alguma coisa. Né? Tem algumas coisas que não, porque o meu biológico não permite. Coisa que roda muito, que nem coisa de água, eu enjoo muito. Então, eu sofria para nadar no triatlo, no mar. Quando o mar estava mexido, eu saía enjoada da água. Eu nadava e saía enjoada. Tinha prova que eu saía para a bicicleta vomitando, entendeu? Mas é a verdade. Eu subia na bicicleta mareada, porque eu falava assim, gente do céu, eu tô passando mal. Até o metabolismo continuar acelerado, num outro vento bater no rosto, né? E eu ficar boa de novo, levava aí uns 5, 6 quilômetros de bike para eu melhorar, mas eu sou péssima na água, assim, tudo com movimento na água, até hoje eu enjoo muito. E como é que você começou aí na corrida e como é que você descobriu que você corria acima da média perante as outras garotas? Eu acho que eu comecei na corrida quando eu corria no IP, em volta do campo de futebol. Ali que eu descobri que eu gostava de correr, que ninguém queria fazer o preparo físico e eu adorava ficar fora da quadra e correndo dentro do campo. E todo tenista odeia, né? A maioria odeia fazer preparo físico, quer ficar com a raquete e com a bolinha na mão dentro da quadra. E eu gostava. E eu falava assim, eu gosto de correr. Quando eu mudei para Santos, aí foi, né? Da mel para abelha, porque em Santos, uma cidade toda plana, todo mundo corre na praia. Eu falava, nossa, que delícia, né? E E as aí praias foi. longas, né, com esse calçadão, na Pois época não era é. tão legal quanto é hoje, mas já era bacana perto do que Não, existia, né? corre pela areia batida, absorve impacto, então é tudo mais agradável, você correr com a brisa do mar. Eu falei, nossa, né, é aqui que eu vou morar pro resto da minha vida. E aí você começou a correr algumas provas, algumas corridas de rua. Pedestrianismo, isso. Tem a tradicional tribuna, né, os 10 quilômetros da tribuna, que é uma prova, acho que é a maior prova de 10 quilômetros do Brasil, já há muito tempo. Isso. E aí comecei, me lembro que do nada, assim, a primeira prova que eu fiz 10 quilômetros em 42. Eu não sabia nem que se era bom ou se não era o tempo, né? Aí todo mundo começou a falar, nossa, mas você corre? Eu falei, não, eu não corro, eu jogo tênis, né? Não, mas é um tempo bom se você treinar, se você pegar a mecânica. E, na verdade, assim, eu tenho toda uma mecânica toda meia torta, mas que para correr não prejudica muito. Mas até meus amigos tiram um sarrinho de mim, que eu tive luxação de quadril quando eu nasci. Uau. Então, eu fiquei, acho que os meus primeiros 6 meses de vida com aqueles elásticos que coloca, né, numa criança para segurar o quadril. Então eu tenho aquela corrida meia torta, sabe, assim, o pé meio espalhado para o lado. Essa luxação me atrapalha muito na natação, porque eu nado que nem uma serpente, né? Eu não nado reto, eu nado assim, meio claro, desestabilizou, né? Mas para correr não me atrapalha, nunca me atrapalhou, pelo contrário, nem para pedalar. E o joelho para dentro, né? Que para pedalar é bom. A gente põe o joelho para dentro, assim, para pedalar é ótimo. Legal. Sei lá. Bom, começando. Aí você estava no lugar certo, na hora certa, porque apareceu essa etapa do troféu CIA em Santos, em 87. Isso. E aí você falou, bom, eu já corro, né? Sou esportista, deixa eu participar desse desafio. Como é que foi essa decisão? Como é que você soube? Você lembra? Porque eu estava no último ano da faculdade. Da faculdade. Não, minto, já tinha terminado. Terminei a faculdade em 85. 82, 84. Naquela época foram 3 anos. Mas aí eu já estava nessa de academia, eu já tinha academia e divulgação mesmo. E eu corria, tinha umas amigas que também vinham do esporte, nadadoras, falaram, vamos fazer. Eu falei, nossa, eu lembro que eu corria com uma Caloi 10 marrom.
que me emprestaram, que nem Então, era mas, minha. mas você não nadava nessa época, já tinha Não, feito natação quando não, era garotinha, né? Mas você não nadava não, e você não não nadava. pedalava. Assim, o que te Não, levou a querer experimentar? Você já sabia o que desafio. era o triatlon? Não, também não. Quando você leu lá, você Foi falou, para puxa, que esporte é esse? porque assim, aquela coisa, bom, correr 5 quilômetros, eu corro. Nadar 750 metros, por mais que eu sabia nadar, né? Então, eu falei assim, 750 metros também eu acho que eu consigo nadar. E pedalar 20 quilômetros, aí eu falei assim, vou passear de bicicleta, né? Mas vou ver qual que é, vou tentar. Que E tinha legal. um monte de gente naquela época, a grande maioria, eu acho, ninguém estava começando o esporte, né? Então, não era assim, você cair de paraquedas hoje numa prova de triatlon, né? Que todo mundo sabe, treina, ninguém vai se aventurar fazer uma prova porque fica até ridículo. Mas naquela época, a maioria era ridícula. Boa. A maioria era ridícula. Então eu era mais uma ridícula para aprender qual que era. A diferença, né, Iris, porque hoje, e isso tem sido aí uma constante aqui com os meus convidados, o desafio, mesmo sem saber o que era, né, mesmo sem entender, sem ter visto, enfim, nada sobre o esporte, você via num cartaz normalmente, e a gente topava o desafio. Eu também foi a mesma coisa, embora eu já nadasse e já gostava de pedalar, mas nada muito sério. Hoje em dia, se você vai querer praticar algum esporte, ou agora a gente falou da pelota basca, a gente dá um Google aqui, você tem todas as informações do mundo, Informação, né? você não vai se aventurar. Naquela época não tinha, né? É, A gente não tinha informação de nada. Ou você presenciava em loco, né? Ou pela televisão, se houvesse alguma informação, mas no triatlon, né? Agora, que é um esporte de uns anos para cá, que aparece na televisão. Né? Mesmo com toda a informação da internet, mas na televisão mesmo, pouquíssimos canais apresentam, pelo menos no Brasil, né? Mesmo os canais a cabo, canais pagos, são poucos os que apresentam prova de triatlo. Até porque não é um esporte assim interessante para se ver na televisão, né? é verdade. Não é cansativo, porque é meio monótono, então não dá audiência. Exato. Mas naquela época você conhecia fazendo, né, ou vendo alguém fazer, mas eu me lembro assim, eram 3 amigas, era eu, a Marcela Ferreira, que é uma nadadora, foi uma nadadora muito boa, tem a minha idade também, a Débora, e a gente era meio curiosa mesmo, os rapazes falaram assim, não, vão, vocês conseguem, aquele incentivo de amigo, não, vai, Raiva. no máximo você para, se não der, parou, tudo bem, mas gostei, achei muito legal, por esse motivo. Eu me lembro que nessa época eu estava muito assim, sem competir de nada, né? O tênis já não era um esporte que me motivava, mas por conta dessa competição, que eu também já tinha passado dessa fase, já tinha parado na época da faculdade, já sabia que não ia dar mais em nada, não ia seguir carreira, já tinha cansado do tênis. E eu vi no triatlo uma competição agradável, uma coisa que é você para você mesmo, né? Você não quer que o cara caia da bicicleta, você quer que o seu amigo também bata o tempo dele. Se ele chegar na tua frente, ótimo, parabéns para ele, né? Eu fiz o meu melhor, para mim tá ótimo. Tem aquela coisa de um ganhar para o outro perder. É uma coisa muito solidária, aquele de que vamos, tá acabando, né? Mais um pouquinho, vai, força, né? Coisa que isso é legal no esporte. Eu gosto muito dessa solidariedade esportiva. Acho que isso faz muito bem para a humanidade, né? Se todos fossem assim no dia a dia, com todo mundo, né? Fora do esporte, seria uma coisa, um mundo seria outro, né? Então eu acho um esporte legal, que você não quer que o outro perca, você quer fazer o seu melhor. Se você ganhar, ótimo. Mas você deseja o bom para o outro também. Então isso me agradou muito. Aí eu comecei a nadar, comecei a fazer aula de natação, assim, me meter em treino de natação de clube, né? Não para mim, mas posso participar do treino? Comecei a pedalar com o pessoal do ciclismo de Santos, que é forte, né? O ciclismo em Santos. Sim. E continuei correndo.
E era corria na assim, praia. tipo, ia pra lá, pra praia, ia pedalar, ia nadar, tudo bem, aí tinha série, fazia tiros e tal, É, mas a corrida e o ciclismo você fazia por não, tempo, quanto tempo você tinha disponível, ou pela distância, né? exatamente. E o ciclismo também, era o pessoal ia pedalar, hoje a gente vai até não sei aonde, então eu vou junto. E fazia o As que tuas amigas conseguia. seguiram também aí, participando de Hum, outras provas, Uma ou... sim, a Marcela fez, a Marcela Ferreira, ela daqui também é uma pessoa interessante para você depois conversar. Ah, me Ela passa o fez, contato. passo sim, ela fez Ironman, eu nunca fiz um Ironman, mas ela fez. E até hoje ela faz prova de aventura, Ai, que também está no legal. esporte até hoje. Ela continuou. Só que o forte dela era natação. Nunca me esqueço. A gente nadava, ela saía em 8 minutos do mar, eu saía em 16. Eu falava, ai meu Deus, eu só ia pegar mais e falar assim, Marcela, eu nado o, o dobro do tempo que você nada. Ela nadava 750 metros, ela fazia em 8 minutos. Uau. Nadadora boa até hoje. E aqueles caras que falaram pra vocês, tipo, vai lá, quem sabe você aguenta, eles foram bem? Como é que foi? Alguns estão aí até hoje. Que legal. Alguns estão aí até hoje. Uns fazem, acho que também continuam no esporte, outros já nos deixaram, mas estão aí. Aí Acho que você participou de outras provas? Será que houve outras provas em Não, eu acho Santos que entre depois começou o que eu o me Troféu lembre. Brasil? É que eu sou muito ruim de memória, assim, de data. Fiz algumas provas, assim, pelo interior, foi quando eu falei, nossa, nadar em lago, né, coisa mais, pra gente que tá acostumada a nadar, estava acostumada a entrar no mar, aí fiz algumas provas no interior, em Mogi Mirim, e, não, Essa São prova Paulo. do Troféu Brasil, se eu não me engano, ela foi em outubro, novembro. Troféu Brasil, não, desculpa, do CIA, não foi? Acho que ela foi a última etapa. Foi a É, última etapa. Tinha tido no Rio, acho que não sei se isso. tinha tido duas no Rio, mas acho que foram É, 3 etapas e a última foi em Santos. E eu ia a participar dessa Fernanda já prova. era a Fernanda, né? Já A era, Fernanda já tinha já era a ganhado Fernanda algumas Keller. provas, Ela sim já sabia o que estava fazendo. é. Ela acho que sempre soube. Eu nunca perguntei para ela como que ela soube o que ela E estava ela fazendo, mas e você soube dela competindo. Ela deve ter, eu não me recordo assim, agora, mas ela deve porque ter tido uma quando colocação super boa nessa sim. prova, né? Ganhou, não Aí, sei. e eu acho que tinha a mídia ali da prova, né? Que já tinha a elite ali para sair na frente, né? Então a gente falava assim, nossa, olha como elas nadam, olha como elas, né? Já toda paramentada, e a gente de biquíni quase para nadar, Com né? a Sacolói 10 marrom. Com aquela 10 marrom de biquíni. Sapatilha, nem tinha, eu lembro disso até hoje, assim, a sapatilha, a hora que eu tirei a sapatilha, que eu pus meu pé era uma sapatilha que não era sapatilha de prender, porque não tinha, né, O pedal com era o pedal só com aquela clipe. não tinha, Era nem o de firma-pé. clipe, nem aquele de correinha, nem aquilo tinha, era só você tentar segurar, e eu coloquei uma sapatilha que não era de ciclismo, era uma outra sapatilha, não me lembro, não me recordo, eu sei que aquilo machucou tanto meu pé que quando eu tirei, nossa, me deu um alívio quando eu pôr o tênis para correr, que eu falei, meu Deus, eu acabei com o meu pé. Mas aí fui aprendendo, né? Aí você vai Claro. aprendendo, adorei, assim, acho que foi muito boa, uma experiência muito boa. E aí você, em 1990, você ficou sabendo do Troféu Brasil, o primeiro É, Troféu Brasil aí que o Nube mas aí eu organizou. acho que eu já estava treinando, assim, por minha conta, mas eu já estava querendo realmente, o bichinho já tinha mordido, né? É, Então já não queria passar tanto apuro quanto eu passei na primeira, eu queria fazer um pouquinho melhor. Então já foi. Aí eu comecei a fazer, como era de Santos, as 5 provas eram foram em Santos, e eu participei das 5. Eu lembro que eu peguei, para te falar, eu não posso afirmar, mas eu peguei pódio entre as 6 primeiras, na maioria. No frigir dos ovos, no final das 5 etapas, eu tinha mais ponto que a Fernanda, porque você foi a mais constante, é. a Fernanda não veio, aí não tinha, acho que na época não tinha nem descarte de prova, era só somatória mesmo.
e aí acabei em primeiro lugar na somatória dos pontos, mas tinha muita menina muito melhor que eu, mas é que na verdade eu fui pontuando ali, né? E como é que você encarou aí ao longo do ano as provas? Assim, você estava treinando de uma maneira mais séria, como você falou, e você, Sim. óbvio, objetivava a próxima etapa. Você sabia que você não era a melhor, você não estava necessariamente indo lá para ganhar, mas você estava competitiva porque você já falou que você é competitiva, né? Até no Paro Ímpar. Sim, é. É assim, a intenção era terminar cada prova menos dolorida do que a anterior. Então, é o que eu falei, eu treinava assim. Se eu for hoje analisar, eu treinava a resistência de uma forma que talvez não tenha sido a mais correta, mas eu fazia praticamente um triatlon por dia. Então, eu era professora de academia, fazia minhas aulas, aquela coisa, né, que você vai fazendo, parece que quanto mais faz, mais você quer fazer. Aí corria, nadava, pedalava, corria tudo no mesmo dia. E aí E um em seguida do outro ou um em seguida do não fazendo transição assim, não, fazia, saía da academia e ia nadar. Aí deixava a roupa lá no vestiário, ia caminhando até a praia e ia correr. Ou então pegava a bicicleta e ia pedalar. Depois deixava a bicicleta em casa e corria 6 quilômetros. Sabe, uma coisinha assim. Mas tudo na minha cabeça, do jeito que eu achava que eu tinha que fazer. Falei assim, tem que cumprir esse treino aqui para eu conseguir fazer as provas. E sempre sozinha, Iris? A maior parte, sim, sempre sozinha. Porque nessa fase eu já estava morando no Guarujá, já tinha a minha academia na época do Troféu Brasil. Então já tinha me mudado para o Guarujá, eu já era casada, tudo, e meu esposo trabalhava em São Paulo, então ele saía de manhã e voltava à noite. Eu não tinha filhos, então eu trabalhava e treinava. Né, treinava da minha cabeça, mas treinava. Então, ocupava o meu dia inteiro fazendo atividade física. E morando num lugar super propício, né? Ali no Guarujá que tem, né, também. Naquela época não era tão perigoso, né, como é hoje. Você, por exemplo, pegar uma bicicleta e pedalar, sozinha, por exemplo. Mas cansei de pegar a bicicleta e ir até Bertioga e voltar. Né, cansei, sozinha. Ali na estradinha. Havia outras mulheres Não, que você acabava conhecendo, enfim, ou eram não, poucas, né? não. A única pessoa assim que seguiu depois também, que foi até levada por mim, foi a Nelma Heiser, que também é Nelma outra. Heiser, sim. Ela começou conversando comigo, eu falava, vai, vamos, não sei o quê, mas ela morava em Santos, então de vez em quando a gente combinava de pedalar. Eu tentava pedalar, assim, era homem, né? Mulher mesmo não tinha ninguém, quase. Ainda mais eu morando no Guarujá, mesmo essa Marcela que eu falei, que é minha amiga, que também seguiu, mas aí os horários não davam, porque eu trabalhava, ela também. Então, era a hora que dava e do jeito que dava para treinar. E aí, a Mas... cada prova, a cada etapa, você lembra se você estava melhorando ou... Sim, não, tava, eu acho que sim, porque assim, a gente vai ficando mais rápido, né? Porque, lógico, é jovem, treinando, mesmo sem ter um treino específico para, talvez tivesse um coach na época, um técnico que desenvolvesse, né, um treino certo, poderia sim ter um resultado até melhor. Mas só a repetição a gente sabe que já ajuda, né? Exato, a gente que é esportista da vida, começa a correr 10 quilômetros. Se você correr 10 quilômetros numa fase da sua vida que você tem toda a chance de melhorar, você vai melhorar sem nem automaticamente, sem nem dar tiro, nem nada. Você vai melhorar. Exato, é pela prática, né? Pela repetição prática, mesmo. Você não procurou nenhum técnico? Não havia? Ou você nem pensou procurei. nisso? Teve uma época que eu procurei, que aí eu fui para São Paulo. Foi uma época, não vou te precisar ano, porque eu não me lembro mais, mas foram nesses anos aí de 90, sei lá, 88, 9, 90, por aí. Resolvemos mudar para São Paulo, porque meu esposo estava cansado de subir e descer todo dia. Né? Então, a gente
falei assim, vou morar em São Paulo, aí fui para a Companhia Atlética, aí conheci o Marcos Paulo, e comecei a fazer uns treinos com ele, de natação, treino planilhado, né, de planilha, que também durou alguns meses, porque logo depois a gente não aguentou morar em São Paulo, voltamos para Santos, aí não deu mais, eu falei, deixa para lá. E nessa época eu descia 3 vezes por semana para dar aula na minha academia, eu tinha uma sócia, ela dava aula 2 vezes por semana, e eu dava segunda e sexta, que eram os dias próximos do final de semana, então eu descia na sexta, já ficava sábado e domingo, trabalhava segunda e ia para São Paulo. Aí na quarta-feira eu descia, dava aula o dia inteiro e voltava. Quer dizer, terça e quinta eu ficava em São Paulo tentando treinar em academia ou com a planilha. Mas durou pouco tempo, porque não dava, eu não conseguia cumprir muito a tabela, né? Então também não perde um pouco o sentido. Mas foi bom para eu aprender alguma coisa, né? Claro. Que não adianta você fazer um triatlon todo dia. Agora me diz uma coisa, você foi percebendo à medida que as etapas iam passando, que pela tua colocação, eu imagino que o Núbio já ia soltando uma espécie aí de ranking, que você estava sempre entre as primeiras, e provavelmente você sabia que se você terminasse ou chegasse entre as X primeiras colocadas na última etapa, você seria campeã, ou não? Ai, Michel, eu vou te falar que eu não me lembro disso, sinceramente. Você não estava preocupada, né, com isso? Não. Assim, a minha preocupação era bem, eu sabia que assim, dificilmente eu ia ganhar uma prova, porque realmente tinham as meninas que já faziam isso como esporte e um esporte mais direcionado. Eu fazia como esporte, sim, mas é o que eu falo assim, não, eu dava aula, eu treinava, eu já era empresária, né, do esporte, então não era meu principal objetivo, era o esporte que eu estava fazendo na época, como eu joguei tênis antes, como hoje eu jogo beach tênis, não tinha essa pretensão de ser profissional de triatlon, nunca passou pela minha cabeça ser profissional do triatlon, eu era profissional de educação física. E quando você ganhou o campeonato, né, foi anunciado na 5ª etapa, deve ter tido lá a premiação e tal, foi uma surpresa então, e você, claro, você deve ter ficado super satisfeita. Foi bem legal, só que eu acho assim, que como foi o primeiro, a gente não tinha nem dimensão o que isso ia ser, né, assim, não sabia se o ano que vem ia ter mesmo o troféu, o segundo troféu Brasil, exato, né, o terceiro, então aquela coisa que você é a pioneira, você faz e não sabe no que vai dar depois, achei super legal, nossa, ganhei, né, que legal, mas não tinha essa preocupação, acho que ninguém também, na verdade, apesar de já ter, assim, alguns atletas que já levavam isso como uma ideia de, não, eu vou ser profissional disso, é isso que eu vou fazer, eu vou ganhar dinheiro com isso, vou me dedicar a isso como um profissional do voleibol, do futebol, da natação, já existiam, mas o triatlon estava começando. Então, eu não sabia nem se ia ter campo para um profissionalismo de verdade, né? Isso foi ao longo dos anos. Aí o esporte foi tomando uma dimensão, foi aumentando, como hoje eu vejo que está acontecendo no beach tênis, que é um esporte que eu venho jogando há uns 5 anos, né? E também, mesma coisa, eu comecei o beach tênis, era uma brincadeira. E hoje existem os profissionais, né? O esporte era para ter sido um esporte de teste na Olimpíada do Rio, acabou por um pouco de política não acontecendo, mas é um esporte reconhecido já mundialmente, com federações, a ITF, que é a International Federation of Tennis, já abraçou o beach tênis como um braço do tênis, mas assim, quem é meio pioneiro, quem começa, não sabe no que vai dar, né? A gente torce para que o negócio você cresça. Vai desbravando e você também não pensa, daqui a 10 anos isso aqui vai estar assim. Você está simplesmente vivendo aquele momento, ainda mais quando a gente é jovem, né? Você não está tão preocupado assim com o futuro, né? Porque você não pode apostar, você não sabe o que vai dar. Exato. Bom, aí veio 91, o campeonato continuou e você, enfim... E apareceu o maior presente da minha vida, que foi minha primeira filha. Aí eu parei de competir. Minha filha nasceu em 91, a minha filha mais velha,
E eu parei de competir por conta disso, porque queria me dedicar a ela, como eu não era uma profissional do esporte, eu desacelerei tudo e continuei só praticando o esporte como lazer, sem competição. Porque mesmo não sendo profissional, mas quando você se propõe, eu pelo menos, né, me proponho a fazer uma prova, eu quero terminar me sentindo bem. Eu não quero passar, que nem hoje, eu entro numa quadra não vou me inscrever num torneio de beach tênis se eu não treinar. Eu não vou pagar mico. O primeiro mico que eu paguei foi aquele lá atrás que eu fui de Calai 10. Depois que eu vi, aí eu falei, nunca mais eu pago esse mico. Aí eu acabei parando de competir com triatlo e treinando assim só para manutenção mesmo, manutenção da saúde, porque a gente nunca vai morrer fazendo esporte. É verdade. E continuei só correndo, que é uma coisa que toma, que a gente fala, né? Se nadar meia hora, isso para quem tem pouco tempo, nadar meia hora não é nada, né? Pedalar meia hora, menos ainda. Agora, se você correr meia hora, é verdade. Já é alguma Concordo, coisa. Né? Então, continuei correndo e até hoje. Apareceu o beach tênis, eu comecei também por brincadeira, voltei a brincar com tênis uma época, já nas categorias master, acima de 35 anos. E sempre assim, entrando na quadra para treinar. Hoje já dei minha corridinha na praia. Delícia, isso então aí. É assim, o esporte faz parte, sem muita cobrança. Agora, voltando um pouquinho aí no Troféu Brasil e as outras provas que você participou entre a tua primeira em 87 e as últimas aí em 1990, como é que era o clima entre as meninas na hora da largada? Você sendo competitiva do jeito que você disse que você e era, você já mirava naquela ou na outra, você sabia quem era a Fernanda Keller como você disse? Como é que era essa atmosfera, assim, ou você estava muito focada em você mesma e enfim, dava o tiro de largada, baixava a cabeça e ia embora? Não, sim, eu acho assim, como elas não são de Santos, né? A gente não compartilhava treino nem nada, eu só encontrava nas provas. Então, nem conseguia construir assim, uma amizade, uma coisa assim, porque Fernanda do Rio vinha em prova e ia embora, né? É uma coisa assim muito rápida. Na verdade, a gente acaba se aproximando com a convivência. Tinha a Liana Ibereta, que era uma menina excepcional também, era mais nova que eu, até eu acho que na época ela tinha 19 a Liane tem anos. A minha idade, ela devia ter isso aí, 18, 19 anos, que exato. eu achava, ela foi uma das meninas que eu mais tive contato, não sei se ela vai lembrar de mim, não sei, mas por conta desse tempo que eu fiquei treinando em São Paulo, eu a encontrava de vez em quando. Então era uma das meninas que eu tinha mais contato. Mas o triatlon é complicado, porque você acaba se encontrando só na prova e não consegue. Você chega para a prova, faz a prova, sai morto da prova e vai para casa, né? Então você acaba só compartilhando assim de resultados com quem você convive em treino mais, né? E como não tinha muita mulher em Santos, eu não tinha muito com quem. Tinha sim, as meninas com quem eu compartilhava era a Marcela Ferreira e a Renata Gondi, que eu queria muito citar a Renata. Essa é uma que eu também gostaria até de dedicar esse programa, se eu puder. Claro. A alguém, seria a Renata Gondi. A Renata Gondi foi uma nadadora excepcional que o Brasil teve. Não sei se você se recorda, ou porque não, também não já me fazem recordo. texto. A Renata, ela foi aquela nadadora que morreu na travessia do Canal da Mancha. Uma brasileira. Tô lembrado, eu não lembro do nome, mas eu lembro dessa brasileira nadadora que ela morreu por hipotermia na travessia do Canal da Mancha. Foi assim um baque para a gente, porque era minha amiga, eram as meninas que a gente, durante a prova, né, como elas eram ótimas, ela era uma ótima nadadora, então, só que
cada qual, né, com a sua facilidade. Quando eu estava já terminando o pedal, eu já estava pegando a Renata. E aí sim, era aquela coisa, vamos, Rê, vamos, bora, vai, falta pouco, né? Mais 5 quilômetros aí só. Então aí sim. Mas com as meninas de fora a gente não tinha muito contato, né? Não conseguia. E eu também não fiquei muito tempo fazendo prova. Logo eu acabei parando, né, por causa dos filhos. Mas a Renata foi agora que você está falando do entrosamento, né, da relação de amizade, ela é uma menina que foi uma perda muito grande para o esporte brasileiro. Ela era santista, Iris? Ela era santista, foi uma perda santista e da minha idade, sim, hoje estaria com seus 52 anos também, 51 talvez, sei lá, mas foi uma perda muito grande para o esporte brasileiro, uma ótima nadadora. Mas aquelas coisas, né, do esporte, como o Brasil perdeu o PP, né, também. Exato, Aquelas perdas, assim, que a gente não... que deixam um legado, né. E você enfim, né, agora fazendo essa dedicatória aí a ela, lembrando aí os feitos da Renata, ela, por exemplo, e a própria Marcela, eram suas inspirações? Você tinha inspirações? Em quem que você se espelhava? O que motivava eu me espelhava a Iris? na Fernanda, até hoje. Até hoje eu me espelho na Fernanda. Quando eu a vejo nesses programas né, de televisão que ela faz, que ela grava, eu falo, nossa, essa aí nasceu para isso mesmo. É um exemplo mesmo. Até hoje. E nas meninas nadadoras, assim, porque de todos os 3 esportes, eu sou péssima na natação, sempre fui. Então eu falo assim, como eu queria nadar bem que nem elas, né? Mas me espelho nessas mulheres atletas que iniciaram, né, um esporte novo, motivaram outros, e até, sem falsa modéstia, assim, até eu mesma, eu falei assim, nossa, eu levei tanta gente para o triatlon, até hoje, eu vou correr na praia, uns rapazes, sei lá, de uns 40 anos, que naquela época eram bem mais jovens, fazem triatlon até hoje. Então, eu acho que é isso. O que a gente pode deixar é esse legado de você passar coisas boas, né, bons exemplos de saúde, de amizade no esporte, respeito principalmente, né, o esporte, disciplina e respeito, que o esporte traz para a gente, né, ensina. Por isso que o esporte seja ele qual for, tão essencial, né, na vida de um ser humano. Exato, concordo também. Ô Iris, e assim, tem alguma prova, alguma história, alguma coisa, alguma lembrança aí que mais te marcou, alguma passagem curiosa, enfim, do triatlon, que vem aí à tua cabeça? Foi... Agora, falando da hipotermia da Renata, teve uma das provas em Santos que estava muito frio, mas estava frio tipo uns 5 graus, pra gente é muito frio, né? E chovendo? Não estava chovendo, era um dia de inverno mesmo, até com bastante sol, mas as provas cedo, e eu acho que eu nunca tinha sentido tanto frio, assim, nadei com roupa, primeira vez que eu peguei uma roupa emprestada, que eu nem tinha roupa, eu já, estava praticando esporte, mas eu não tinha uma roupa para nadar, então peguei uma roupa emprestada de uma amiga surfista e fui nadar, mas antes ainda falei, não, eu vou nadar com a roupa, né, para ver se eu consigo nadar com a roupa. Entrei na piscina um dia antes com a roupa, mas esse dia eu me lembro direitinho que eu só fui sentir o meu pé já no final da corrida, no final da prova, sabe aquela coisa, o pé ficar duro dentro da sapatilha, na água. Eu falo assim, eu não posso perder a memória, porque eu tinha, sabe aquela coisa de passar tanto frio na água, que você fala assim, hipotermia acontece quando a gente perde a memória, eu não posso perder a consciência. Porque eu nunca tinha passado por uma experiência dessa, né? Eu imagino que hoje os atletas todos têm toda uma preparação para isso, para suportar. E as próprias roupas, né? Tem uma tecnologia hoje muito mais avançada do que naquela época.
Mas isso essa prova eu me lembro até hoje, que eu senti muito frio, fui para pedalar, não sentia o meu pé dentro da sapatilha de tão duro que ele estava, de frio, e depois é que eu fui sentir melhor, lá já para o final. Essa é uma lembrança de prova que eu nunca esqueci. Bacana. Bom, mãe de 5 filhos, né? Que bacana. Você estava me contando aí um pouco aí da história antes também da gente gravar. Parabéns aí pela tua empreitada como mãe e atleta e empresária. Seus filhos praticam esporte? Não, competitivamente não, nenhum. Todos foram iniciados em todos os... não, perdão. Falei assim, pratica. O meu segundo filho, pratica o esporte, mas é porque não é esse tipo de esporte, assim, de correr. Ele é cavaleiro de hipismo, então ele é competitivo, mas é que a gente fala, eu estava falando de correr, nadar, pedalar, ou jogar tênis, né? Não deixa o Murilo ouvir, né, coitado? Não, é o Lucas, né, na verdade. O Lucas, segundo, tá. É o segundo. Não deixa o Lucas ouvir. Não, ele é um cavaleiro de destaque. Ele, pelo segundo ano, esse ano de 2016, 2017, ele terminou como primeiro do Brasil no Amador Top. Que legal, é um cavaleiro, ele é um cavaleiro de destaque. Mas... sabem jogar tênis, sabem fazer um pouquinho de cada coisa, mas ninguém enveredou para o lado competitivo. E o Murilo, que você tocou no assunto, no nome dele, ele tem uma aptidão para correr muito grande também, porque não tem vontade, mas é daqueles assim que falam, vou correr uma prova de 10 quilômetros, faz em 40 e pouco, sabe? Nunca corre. Puxou a mãe. Mas é biotipo, eu acho mesmo também. Ele tem uma aptidão muito grande para correr, mas não interessa fazer só de brincadeira mesmo. Ninguém seguiu pelo lado competitivo. E eles sabem aí dessa tua passagem pelo triatlon, desse teu título tão importante e marcante? Sabem sim. Legal. Sabem sim. Eles conhecem o triatlon, já foram assistir? Você voltou a assistir, pelo menos, algum triatlon? Competir, você disse que nunca mais competiu, né? Sim, eu morro de vontade de competir. O Núbio toda vez me fala, não, esse ano você vai fazer nem que seja de revezamento. Eu falo, tá bom, Núbio. Mas aí aí é torneio de beach tênis quase todo final de semana. Aí eu falo assim, não, eu preciso pelo menos nadar e pedalar um pouquinho, né, para não sair morta. Mas eu ainda vou fazer, quem sabe esse ano eu vou fazer uma prova. Eu aposto que você ainda está competitiva na tua faixa etária, né? Bom, pode ser, né? Das velhinhas é o que eu falo, quem sabe. Eu acho pouco provável que você não esteja, pelo que você diz aí que faz de atividade, pela tua, enfim, pelo teu estilo de vida. Bom. Mas eu vou fazer, quem sabe esse ano eu faço mas eu nunca mais competi mesmo, depois dessa... Vou sempre enrolando, e acabo não fazendo. E o próximo esporte, depois do triatlon, que você levou a sério a nível de competição, participar de competição? Eu voltei a jogar um pouco de tênis competitivo, mas já na categoria Master mesmo, né, acima de 35 anos. Joguei alguns torneios e depois apareceu o beach tênis, que foi outro bichinho que mordeu, que é uma delícia de jogar, que eu estimulo todo mundo, motivo todo mundo a pelo menos um dia pegar raquete e brincar na praia, ou no clube, porque agora tem todos os clubes, né? A maioria dos clubes tem uma quadra de beach tênis. Lá no Clube Pinheiros, eu sou sócio, eu vejo bastante as pessoas jogando. Nossa, tem uma galera lá que são todos meus amigos, e é uma delícia. E o beach tênis está na moda ainda, porque ele é um esporte muito recente, né? Você acabou de falar que acho que ele tem, sei lá, uns 5 anos. Não, assim, eu jogo, deve já estar com uns 8 anos o beach tênis. Ele começou na Itália. Né? Curioso, não sabia. Ele veio para o Brasil, sei lá, acho que uns 6 anos, 7 anos atrás. Começou no Rio de Janeiro. Quem trouxe o beach tênis para o Brasil até foram alguns árbitros de tênis, que, como rodavam o circuito, viam, né, assim, o circuito de tênis, mas viam jogos de exibição fora do Brasil. E aí trouxe para o Brasil, o Rio de Janeiro, como sempre, né, propício a dar o start, né, em tudo, na maioria dos esportes. No triatlon também, porque
é como Santos, é cidade de praia e são planas, então ajuda, né? No caso do beach tênis, então que assim, no início é jogado, e até hoje, bem jogado na praia, como vôlei de praia, e começou, tá tomando, de 2 anos para cá, eu acho que o esporte, sei lá, cresceu umas 10 vezes, o número de inscritos, de filiados, de federação, tem na maioria dos clubes, academias, porque é bem gostoso, eu recomendo. É um, é um esporte que tem muito a ver com o tênis, ou... Né, claro que um pouquinho a ver tem, mas ele é uma assim, mistura. Se você jogou tênis muito bem, fica mais fácil para você, você teve essa facilidade? Então, aí essa é a vantagem do beach tênis. Ele não é um esporte tão que requer tanta técnica como o tênis requer. Por exemplo, os jogadores de voleibol se dão muito bem, porque a rede é alta. Ele é uma mistura de vôlei de praia com tênis, vamos dizer assim. Ele tem a contagem do tênis, com algumas modificações, mas a rede é alta, um pouco mais baixa que a de voleibol, que a de vôlei de praia, mas é alta, tem 1,70 m a rede, e a quadra tem 4x4, né, cada lado, mas ele não requer tanta técnica. Então, assim, para brincar, qualquer um pode jogar. Você entra na quadra com uma criança, você consegue jogar, você consegue brincar. Isso é muito legal, porque acaba agregando as famílias, sabe, mescla bastante jovens com pessoas com mais experiência de vida, e é bem prazeroso. Não tem tanta técnica. Lógico, assim, por exemplo, algumas características de quem sabe jogar tênis vai ajudar. Mas, por exemplo, quem já jogou voleibol também vai ajudar. E quem não jogou nada também, tem jogadores de handebol que estão jogando muito bem beach tênis, a nível competitivo, porque não, cada qual com a sua, traz a sua, de tamborel, que é um esporte que também tem pouco em São Paulo, mas tem bastante em Santos. Muito também, em Santos, então, também, então ele é para todo mundo, é para qualquer idade, mesmo para quem nunca jogou nada. Legal. É bem gostoso. A raquete com certeza tem um cabo mais curto, né? E a bolinha tem que ser diferente, né? Porque a quadra é bem menor. Ela parece uma raquete de paddle, sabe? É bem parecido com uma raquete de paddle. Ou essa raquete de mini tênis atual, que é diferente da raquete mini tênis lá atrás, que é uma raquete mais larguinha. Hoje já tem uma tecnologia também que elas são leves, e a bolinha é uma bola soft, ela é uma bola murcha de tênis, mas que é usada até para o baby tênis, para as crianças que estão começando a jogar, porque ela não pinga tanto, né? Ela é molinha, para ela não espirrar tanto. É parecida com uma bola de squash? Não, ela é uma bola de tênis, visualmente ela é uma bola de tênis. É igual uma bola de tênis, só que ela não tem a pressão de uma bola de tênis. Ela é mais murcha, ela é murchinha. Que a gente usa, quem é do tênis sabe, usa para as crianças, porque ela não pinga, ela claro, não não quica. vai longe, não tem que correr tanto atrás da bola. Ela não é dura, igual a de tênis, ela é murchinha. Usada até para as crianças aprenderem a jogar tênis. Mas qualquer dia vai lá jogar no Pinheiro, você vai adorar. Não, vou sim. Procura lá o professor Thales, que ele está dando treino lá. Ele é de Santos, hoje ele treina o pessoal lá no Pinheiros. Tem muitos amigos meus lá. Não, bacana. E o pessoal sempre põe uma música ali embaixo do quiosque, parece um clima de praia, muito gostoso, no meio da cidade. Bem gostoso. É uma delícia. Tem todos os clubes hoje, tem Espéria, tem Pinheiros, Paulistano. Nossa, tem um monte. A maioria dos clubes tem quadra de beach tênis. Fora as academias que estão pipocando aí pela cidade. É bacana, mais um esporte aí. E é uma coisa como tem um pouco de relacionamento com o triatlon, no sentido de que todo esporte, eu acho que você tem um contato com a natureza,
te dá um bem-estar, né? Por exemplo, triatlo, você entra no mar, né? Você entra na água, que seja, vai. Tudo bem que depois você pode pedalar no meio da cidade, mas você faz a natação normalmente num lugar aberto, né? A maior E parte faz das toda a provas. diferença, né? Assim, esse contato com a O natureza. beach tênis, o pé na areia, pode ser até dentro de um clube, mas o fato de você ficar com o pé na areia parece que dá uma descarregada de energia, sabe? Boa, assim. Se bobear, descarrega mesmo, né? Que é bem gostoso. Que por isso legal. que o esporte com natureza faz toda... Por isso que a gente vê tanta gente apaixonada por surf, né? Porque tem isso. Acho que faz bem pra gente. E o beach tênis hoje aqui no Brasil, aí em Santos, ele é praticado por todas as idades ou é mais um pessoal, enfim, de uma certa faixa etária? Não, todas as idades. Tem as mesmas categorias, assim. O infantil, na verdade, ele não tem a categoria como tem no tênis, dividido por a cada 2 anos, né? A idade de 12, 13, 14, 15. Ele é infantil, então ele é infantil até 15 anos. E depois já começa as categorias amadoras, que aí vai... Ainda está assim, né? Ainda não tem tem a Confederação Brasileira de Tênis que controla, mas aí tem as categorias amadoras, vai C, que seria iniciante, a B, que já seria, você vai melhorando, você vai subindo, e a que seria a melhor categoria amadora, e tem a profissional. E tem a Master, que vai por idade, acima de 30 anos, acima de 40 anos, acima de 50 anos, e já tem uma divisão por categoria. Você já tem algum título aí na tua categoria? Tenho bastante até. Tenho bastante, assim. Eu jogo profissional, mas não sou profissional, né? Mas a gente se mete a jogar. Vários, né? São, assim, poucos são os profissionais que vivem disso ainda. Não tão poucos, né? Mas já É o profissional assim, que tem não vive muitos disso, praticantes né? que jogam profissional em torneios que são menores, assim, joga a categoria profissional. Ô Iris, o Brasil tá bem a nível mundial, como a gente tem muita Sim, praia e tal, a gente tá bem? a gente tem uns 5 atletas masculinos e entre uns 5 masculinos, os 5 femininos. Nós já tivemos a melhor dupla feminina do mundo há 3 anos atrás, que é a Joana Cortez e a Samantha Barijan. Elas passaram um ano inteiro como sendo a melhor dupla do mundo. A Joana Cortez é uma tenista também de renome, né, no Brasil, foi campeã pan-americana, foi profissional do tênis, e tem todo ano a Copa Guga, que ele promove, né? Esse ano eu fui convocada para a Copa Guga para defender São Paulo na categoria Master 45+, eu e mais 2 atletas. Então aí o Guga joga, né? O Guga Kirten joga com todo mundo, mas assim, no nível profissional, sim, a gente tem uns 4 homens entre os 10 melhores do mundo, e acho que também umas 4, 5 entre as 10 melhores. Entre os 30 tem acho que uns 10. O Brasil está bem até. Legal. É um esporte que está crescendo bem aqui e com bastante qualidade. Não está só em volume, sabe? Que é isso, né, também. Quanto mais volume, mais aparecem... Exatamente. Né, Exatamente. os talentos. No meio do volume aparecem os talentos. Exatamente. Agora, para encerrar nossa conversa e aproveitando o gancho, né, realmente, quanto mais se pratica um esporte, enfim, né, a quantidade vai gerando uma seleção e gera qualidade. Isso é a minha opinião. Isso é uma pergunta que eu também tenho feito aí para todos os meus convidados aqui. Queria ouvir a tua opinião, já que você é competidora e esportista aí há muitos anos e, de certa maneira, aí viveu uma época, né, trabalhando com o esporte na sua academia e tal.
E como uma brasileira que acompanha, incentiva e vive esse estilo de vida aí de praticar esportes, o que você acha que falta para que o nosso esporte seja mais desenvolvido, tenha mais campeões, né? A gente estava nessa expectativa, que eu imagino que você também, como a maioria dos brasileiros, Copa do Mundo, depois Olimpíadas, vamos ter um legado, né? E a gente, né, pelo menos eu acho que a gente não teve legado quase nenhum, para não dizer nenhum. O que falta para que o Brasil seja um esporte de destaque no beach tênis, no triatlon, no vôlei, sei lá, em todos os esportes ou em muitos esportes? É chover numa olhada, né, Michel? É a gente falar o que a gente está cansado, que eu acho que a maioria dos brasileiros que tem um pouquinho de noção de cidadania, né, de honestidade, falta vergonha na cara, e não é falar assim do político ou do povo, porque é o que eu sempre falo, o cara que hoje ele não é político, ele está político, né? Ele era um cidadão comum, que foi colocado lá por outra pessoa comum, que vota como nós, como eu, como você. Então, falta isso, falta, a gente fala, falta educação, tá, mas quem possibilita a educação é quem administra o dinheiro de todo o resto, né, de cidadãos que pagam seus impostos. Então, a gente paga e o dinheiro não vai para onde a gente paga, não reverte em benefício. Infelizmente, seja na educação, né? Seja na educação, seja na saúde, seja na segurança, porque a maioria paga, a grande maioria paga, né? Paga quem não pode, paga quem pode. O problema sei lá, é aquilo que a gente fala, é até triste falar assim, do povo brasileiro, mas é isso, né? Enquanto a gente sabe que corrupção tem no mundo inteiro, só que a gente fala, a gente perdeu a noção, o povo brasileiro perdeu a noção do básico, o que a gente viu, vem assistindo nesse país, os escândalos, né, os maiores escândalos do mundo, né, esse escândalo da Petrobras, essas coisas. Já são, né, considerados os maiores do mundo, a Operação Lava Jato. Choca o mundo inteiro. Né? Então, você fala assim, falta isso, falta, de repente, sei lá, aparecer uma geração, não sei quando que essa geração vai aparecer, né, que fale, que pense diferente, né, para que um dia essa geração consiga reverter esse modo social que a gente vê aqui. E aí é aquilo, né, eu tento falar assim, você quer ser certo, mas você toma uma multa e quer que a multa não seja, não venha para você, né? Exato, reclama da multa que você tomou porque você estava acima da velocidade. Pois mas você tomou, então você não pode reclamar. Se você quer que as coisas sejam corretas, tem que ser daí, o exemplo tem que partir daí, né? Errei, eu tenho que pagar, paciência. Não posso dar o meu jeitinho, porque de jeitinho em jeitinho, a gente está do jeito que a gente está, o país está desse jeito. Concordo. Né? Bom, tá dado o recado. Iris, foi um prazer, você é uma pessoa muito bacana, muito simpática, muito alto astral, foi muito legal, espero que você se anime a participar aí, né, das provas do Núbio, principalmente, já que você está... Vou sim, uma promessa para 2018. Olha lá, que bacana, olha lá, o Núbio é ouvinte aqui do Endorfina, tá dado o recado aí, Núbio, vamos cobrar da Iris a participação dela, pelo menos numa etapa aí, para dar trabalho para as meninas mais novas. Eu encontro o Núbio quase todos os dias, porque a gente mora muito perto, né? E ele nada no clube, que eu sou sócia também ali no tênis clube. Então, todo dia de manhã ele está indo para a piscininha e eu estou indo para a praia correr. Legal, que bom. Um prazer, muito obrigado, prazer Iris. Meu, viu, Michel? Como é que as pessoas te acham? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre você, além do nosso bate-papo aqui, você tem rede social? Facebook, se tiver alguma garota Instagram. aí, ótimo, pode passar. Tá. Buscar pelo meu nome, Iris Amoedo Conde, vai me achar no Facebook ou no Instagram. Legal, perfeito. Legal, Iris. Então, um grande abraço, boa sorte aí nas tuas competições de beach tênis
E assim que você tiver aí vontade da gente conversar um pouquinho mais sobre o beach tênis, quiser comemorar um título e tal, os microfones estão abertos aqui para você. Ah, legal. Um grande abraço, tchau. Para você também, para todos os ouvintes. Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para a sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br, boven.com.br. De energia, a Bovem entende. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Vá no endorfinabr.com e acesse o post da conversa de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina e uma galeria de fotos da história do triatlon brasileiro. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos. Lembre-se de enviar suas sugestões, críticas e comentários através do perfil EndorfinaBR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem.